Salve, salve, minha gente! 19 de maio de 2026, terça-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira, ouvirmos a palavra de Deus, é sempre muito edificante para iniciarmos o nosso dia, não é verdade? Iniciemos este nosso encontro de oração, de reflexão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 17 ao 27. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, estamos caminhando rumo ao termo do tempo da Páscoa, onde nós concluiremos a leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Olha só, foram 50 dias aí de reflexão desse texto tão bonito na liturgia da igreja, né? É uma obra muito bonita, o texto dos Atos dos Apóstolos. A obra abrange aproximadamente 3 décadas da história da igreja, né? Então, embora tenha sido escrita por Lucas mais ou menos dos anos 80 a 90, retrata o que aconteceu na igreja primitiva, começando da Ascensão e do Pentecostes em Jerusalém e culminando com a chegada de Paulo a Roma. Então, o relato é dos anos 30 aos anos 63, mais ou menos, quando Paulo chega a Roma. Um cenário geográfico, ele é vasto, né? De Jerusalém, ele vai para Antioquia, depois para a Ásia Menor, depois para Macedônia, depois para Grécia e finalmente para Roma. Ou seja, das periferias do judaísmo ao coração do Império Romano. É um texto muito, muito bonito. O grande tema teológico de Atos é a ação do Espírito Santo, que impulsiona a missão da igreja. Então, Lucas, ele mostra como a palavra de Deus, partindo de Jerusalém, ela se expande irresistivelmente até os confins da terra, né? Então, a partir do capítulo 13, que é o protagonista principal, né? Paulo de Tarso, ele assume, né? A cena, né? Paulo. Depois do capítulo 13 até o final, só dá Paulo nos Atos dos Apóstolos, né? Então, as 3 viagens missionárias que ele faz são narradas em detalhe, né?
E a quarta, né, é a ida dele para Roma, onde vai terminar a sua missão, né? Muito bem. E a perícope de hoje, o capítulo 20, esse trecho é o início do discurso de Paulo aos anciãos. Os anciãos são os que nós chamamos de presbíteros, tá? Aliás, a palavra presbítero significa ancião, tá? Então, aos anciãos da igreja de Éfeso. Eles estão reunidos em Mileto e Paulo deliberadamente evita passar por Éfeso para não se demorar na Ásia. Olha só. Pois ele está apressado para chegar a Jerusalém antes de Pentecostes. Então, mas o seu amor pela comunidade, né, de Éfeso o leva a convocar os líderes para um encontro à distância. Interessante, né? Então, o discurso é único em Atos. É a única vez que Paulo se dirige diretamente a líderes cristãos num contexto de despedida. Ele tem um caráter de testamento espiritual, esse texto. Então, Paulo olha para trás, né? Ele olha para trás, vê tudo aquilo que ele fez, né? Ele olha para o presente e ele reflete o que o espera, né, para o futuro, né? E ele confia a esses presbíteros a responsabilidade de cuidar da igreja, né? Então todo o tom aqui é marcado pela consciência de que ele não verá mais aquela comunidade, tá certo? É muito bonito então. E do 17 ao 27, esses versículos desse capítulo 20, é o primeiro bloco. Então concentra-se na defesa do ministério paulino e na disponibilidade total ao Espírito Santo, tá? Mesmo diante dos sofrimentos iminentes. Muito bem. O texto, a cena, nesse texto se passa em Mileto. Quem era Mileto, né? Mileto era uma cidade portuária, a cerca de 50 quilômetros a sul de Éfeso, tá? Paulo, ele age como pastor. Ele não convoca as multidões, mas ele convoca os anciãos, né? Que são os presbíteros, né? Que designa aqueles que exercem, esses anciãos significam aqueles que exercem a liderança e o governo da comunidade. Então, o gesto de convocar os anciãos revela a estrutura eclesial já presente nas igrejas paulinas. Ou seja, há um colégio de presbíteros, há uma hierarquia, há um colégio de presbíteros que conduz a igreja. E Paulo começa o seu discurso apelando à memória compartilhada. Vós bem sabeis, né? É a expressão dele. Ele não se apresenta com títulos ou argumentos teóricos, né? Mas com o testemunho da sua conduta cotidiana, né? Desde o primeiro dia, ele diz, né? Porque ele conviveu 3 anos ali em Éfeso, né? Então ele conviveu, ele deu testemunho, né? Com o seu próprio modo de viver naquele lugar, né? Então, gente, o ministério cristão, ele não se prova por títulos, mas pelo testemunho diário. A melhor apologia da fé é uma vida coerente com aquilo que se prega, que se fala. E aqui não estou falando de não ter pecados, viu? De não ter fraqueza, de não ter defeitos, não é isso que estou falando, né? A coerência, ela vai muito além disso, né? Como pastores, líderes ou leigos, né, todos nós somos chamados a servir com humildade real. Não a humildade de aparência. Sabe aquela pessoa que se traveste de pessoa piedosa, pessoa humilde, e a pessoa trata mal os outros, é uma pessoa de coração ruim, né? Então, uma humildade veraz, né, que nasce de reconhecer que tudo vem de Deus e não de nós, não é? Então, as lágrimas no ministério, elas não são sinal de fraqueza, mas de amor autêntico. Paulo chorou, Paulo sofreu, né, por fazer o que ele fazia, por ser quem ele era, né, gente? Então, quem ama de verdade chora pelo rebanho, né? Um coração pastoral não é insensível, ele se deixa tocar pela dor dos outros, pela dor alheia, né? E as provações fazem parte do caminho, não é? Paulo enfrentou muitas provações por causa
né? Muitos sofrimentos por causa da comunidade, né? Ou das comunidades, né? Nem todo sofrimento vem de Deus, né, gente? Mas Deus usa até as conspirações humanas para purificar e fortalecer os seus servos. Então Deus nunca abandonou Paulo. Isso vale para nós também. Muito bonito isso no texto, né? Depois Paulo vai dizer assim no versículo 20 e 21, eu nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, né? Ele mostra o método que ele usa para evangelizar e que tem duas características fundamentais, conforme o texto que nós lemos hoje. Primeiro, ele anunciou tudo o que era proveitoso, né? Ou seja, ele anunciou aquilo que era útil para a salvação. Ele não guardou nada, nem por medo, nem por conveniência, nem por ter receio de falar aquilo para uma pessoa ou para outra. Às vezes nós somos assim, às vezes. É ou não é verdade? Tá tal pessoa perto, aí não vou falar não, senão vai ficar chateado, não sei o quê. Ora, se Deus está mandando falar, tem que falar. Então, ele anunciou tudo. Tudo. A segunda característica que esse texto nos mostra, né? É que o ensino foi sempre público e doméstico, né? Ou seja, ele diz assim, eu ensinei publicamente e também de casa em casa. A missão paulina, ela era bidimensional. A pregação nos espaços públicos, nas sinagogas, nas praças, nas escolas, e também um acompanhamento pessoal nos lares. Isso revela que a evangelização ela não se esgota no anúncio solene, né? Precisa descer no cotidiano da vida das pessoas, nas casas, nas relações pessoais, sabe? Nós, padres, nós temos uma agenda muito complicada. E se nós não fizermos esforços, nós temos contato com o povo só na igreja. Por quê? Porque é muita gente, a gente não dá conta. Mas a gente tem que fazer o esforço. Ir visitar uma família, ir tomar refeição, ir no almoço, ir numa festa, enfim, à medida que a gente vai tendo possibilidade, a gente vai fazendo isso. Eu procuro fazer isso no meu ministério, né? Por exemplo, toda missa, se tiver um compromisso depois, eu fico na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, abraçando as pessoas, mostrando que a gente está presente na vida das pessoas. Tem dia que não é fácil não, gente. Mas faz parte da missão, é um esforço, né? É algo que se supõe ser próximo do outro, como pastor. Isso a gente pode colocar na vida da gente, vocês também, mesmo vocês que não são padres, né? A gente tem que ir até o outro, não é? Paulo está mostrando aqui que ele era uma pessoa que ia até o outro, a teologia do encontro, né? Mesmo você que trabalha, quanta gente que vai na igreja comum e depois no trabalho não conversa com os outros, não faz esforço de estar junto, de promover a comunhão, de promover a união, né? A harmonia. Não adianta de nada, gente. Não adianta de nada, né? Depois nós vemos o texto aqui, né? O evangelho não pode ser editado por conveniência. Não pode ser anunciado somente as partes que interessam, né? Paulo, primeiro ele falou tudo. Depois ele foi até as pessoas, publicamente, também nas casas. Então, a fidelidade no anúncio, né? A evangelização não se faz apenas no púlpito, né? Mas no cotidiano da vida das pessoas. Não é verdade? Muito bem. E Paulo ele se descreve depois, no versículo 22 em diante, como prisioneiro do Espírito, né? Amarrado pelo Espírito. Aqui não significa coação, tá, gente? Mas obediência livre e total à moção do Espírito Santo, né? Então Paulo ele vai ser preso, sim, mas não por Roma, mas por Deus. Por Deus. Interessante isso, né?
O Espírito adverte Paulo que cadeias o aguardam, mas o mesmo Espírito o impele a seguir em frente. Então, a vontade de Deus não é sempre confortável. Às vezes a obediência conduz ao sofrimento. Paulo ele não ignora a dor, mas ele a assume com fé. É interessante isso, né? Olha só, tem uma frase aqui: em nada considero a vida preciosa, né? Isso vai muito de encontro com aquela frase de Jesus, né? Quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Mateus 16, 25, né? Então o critério último não é a autopreservação, mas é a fidelidade ao chamado, né? E uma pergunta que essa leitura de hoje nos deixa, né? Eu e você é livre ou é prisioneiro? Paulo era prisioneiro do Espírito Santo. Isso é uma verdadeira liberdade. Só que nós, às vezes, ou quase sempre, né, gente? Nós não somos prisioneiros do Espírito. Nós somos prisioneiros dos nossos pecados, dos nossos apegos, das nossas intenções, dos nossos maus pensamentos, das nossas intuições, dos nossos julgamentos. Isso que nos aprisiona. Mas hoje o convite é nos assemelharmos a Paulo. Deixemos-nos ser prisioneiros do Espírito. Isso deve ser muito bom, né, gente? Muito bom. Né? O medo, quantas vezes o medo nos aprisiona, não é? Enfim, tomar consciência de que virão dificuldades, dias difíceis virão, mas ainda assim seguir em frente. Paulo não era ingênuo, né, gente? Ele sabia que viria um grande sofrimento que ele devia passar lá em Roma. Mas ele vai seguir o caminho. Mas ele sabe, né? Por isso que ele fala, eu vou completar a minha carreira, né? Completar a carreira, o que significa? Significa que Deus deu a cada um uma missão, né? O sucesso de um cristão não se mede pelo quanto que aquele cristão acumulou de dinheiro, de bens, mas por quanto ele se entregou em tudo aquilo que ele fez. Entregou de verdade, o quanto que ele se entregou. Né? Nós estamos gastando a nossa vida no que realmente importa para o reino de Deus, ou nós estamos poupando a nossa vida para as nossas seguranças terrenas? Ninguém vai ficar para semente aqui não, gente. Ninguém. Então, depois no versículo 25 em diante, ele expressa a certeza da despedida definitiva. Vocês, ou seja, vós não mais vereis o meu rosto, ele fala, no versículo 25, não é? Então, a consciência tranquila é o maior tesouro que ele tem. Ele pode olhar para trás e dizer, eu estou inocente do sangue de todos. Não porque eu fui perfeito, mas porque eu fui fiel a Deus. Nós podemos dizer que a nossa carreira está completa, está cumprida, como Paulo disse aqui, gente? Ou tem muita coisa ainda na nossa vida pendente, dentro do nosso coração? Interessante isso. É muito interessante. Então, alguns pontinhos para nossa reflexão, né? Primeiro, a liderança cristã, ela se prova pelo testemunho, não pelo discurso. Depois, a disponibilidade total do Espírito é a chave do ministério fecundo. Estar sensível a Deus mais do que as nossas intuições. Depois, o Evangelho não pode ser anunciado pela metade, tem que ir até o fim, cumprir a corrida, não é? Depois, a vida não é um tesouro a ser guardado, mas é um dom a ser gasto. E com que nós estamos gastando? Né? E por fim, a despedida faz parte da missão. Paulo, ele sabia que não veria mais aqueles rostos, mas ele parte em paz, no sentimento de missão cumprida. Então, minha gente, que nós levemos esse sentimento no nosso coração, façamos tudo da melhor maneira para a gente poder levar a certeza, eu estou cumprindo minha missão, eu fiz o meu melhor. Isso é muito, muito gratificante. Muito bem, minha gente, desejo a vocês uma excelente
terça-feira com muita paz no coração, com muito amor. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.